Hoje viemos aqui para falar com você, cliente e instalador que busca uma solução de alto nível para pressurização de água em residência e em comércio. Temos uma solução ideal e adequada para cada necessidade, de diferentes marcas e modelos, diferentes tipos de acionamento, de modo que você possa escolher a melhor opção em termos de satisfação e também em termos de custo-benefício. Trabalhamos basicamente com duas marcas, da Colmeco, que tem uma gama completa de soluções, uma solução para cada necessidade, e também com os pressurizadores da marca Silent. Quando alguém busca então uma solução de menor ruído, com acionamento diferenciado, então a gente recomenda os pressurizadores da Silent. Vamos falar um pouco sobre tipo de acionamento. O acionamento por fluxo-stato ele se dá por passagem de água. Vamos ao seguinte exemplo. Eu tenho na minha casa uma instalação com diferentes pontos de consumo, porém não tem consumo nenhum no instante que eu estou considerando. No momento em que eu abro qualquer um dos registros de água conectados no circuito de água fria ou de água quente, a passagem de água pelo pressurizador, que entra aqui, aciona uma chave que instantaneamente gera pressão sobre a rede e pressuriza a água de consumo daquela rede. Então, para água quente, a gente usa o pressurizador de bronze. Ele é mais resistente à temperatura e oxida menos com temperaturas elevadas. Então, pressurizador de bronze é água quente. Pressurizador de ferro normalmente se utiliza na água fria. Um outro ponto importante a considerar na escolha do pressurizador é considerar os pontos de uso de água pressurizada. Por exemplo, o acionamento por fluxo-stato, como ele se dá por passagem de água, pontos instalados acima da caixa d'água não acionam automaticamente o pressurizador por passagem. Então, nesse caso, a aplicação de um pressurizador com acionamento por fluxo-stato não é indicado. Quando falamos desse tipo de aplicação, normalmente é recomendado a instalação de um pressurizador acionado por pressostato. No momento que alguém abrir o registro, a pressão na rede reduz e o pressostato aciona para repor essa pressão para a rede. Então, esse tipo de aplicação pode ser aplicado para pontos acima e abaixo do ponto de instalação do pressurizador. Ok? Um ponto muito importante que gera uma certa discussão e dificuldade em sistemas de aquecimento solar de água com pressurização pós-boiler. Quem é instalador, quem é do mercado, do ramo de instalação de rede hidráulica, com certeza já se deparou em alguns casos que no ponto de consumo, um sistema pressurizado com duas bombas independentes não ocorre a mistura da água. Então, neste caso, a solução recomendada seria uma bomba com acionamento por pressostato instalado tanto na água quente como na água fria. Em resumo, quando eu tenho dificuldade de fazer a mistura de água quente e fria no ponto de consumo em sistemas pressurizados pós-boiler, a solução, então, recomendada é um pressurizador acionado por pressostato, de modo que haja um equilíbrio de pressão entre as duas linhas de água, fria e quente, possibilitando que a mistura ocorra no ponto de consumo. Também nós deparamos com muitos clientes buscando soluções de bombeamento de água a certa distância. Então temos também uma opção aqui, um pressurizador Ultra Press da Colmeco. Ele tem um custo-benefício bem interessante que pode ser aplicado por meio de uma chave on-off ou também automatizar ele por meio da instalação de um pressostato sobre a saída dele, de modo que o acionamento se dê de forma automática.